25. Quem achou, diga amém. Mateus 20, 25. Tá? E antes de entrar no texto, eu queria contextualizar que a gente está continuando hoje a mensagem do domingo passado. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é sobre o mandato original de domínio. Na semana passada, nós vimos 3 tópicos acerca do quê? Acerca do que significa de verdade domínio, tá? O que significa reino, o que significa tudo isso nós vamos falando aqui, que esse já é uma série que nós vimos há alguns meses falando de reino, tá? E aqui a gente começou a falar sobre esse tópico. Começamos falando acerca do... já estou chegando lá, tá? Que é entendendo os princípios de domínio. Falamos no domingo passado o primeiro princípio de domínio, que significa o quê? Que o homem foi criado com instinto de poder. Tá? Deus colocou no homem, Adão, o primeiro homem, o ser criado, um instinto de poder, um desejo inato e uma habilidade para governar. Tanto é que ele coloca isso num texto de Gênesis 1, 28, quando ele fala para Adão, domine sobre os animais, a terra, sobre toda a criação. Correto? Estou relembrando só a mensagem do domingo passado. Aí, segundo ponto, liderar não é a mesma coisa que governar. Deus não nos chamou para liderar o mundo. Deus nos chamou para governar o mundo. É diferente, tá? Mas você pode pensar, como eu falei do exemplo semana passada, que eu não lidero. Eu não sou líder de nada. Não lidero nem a casa de paz que eu tenho. Eu sou um anfitrião. Ou eu não lidero nada na minha vida porque eu sou funcionário público. Ok. Eu sou funcionário, ou público, ou privado, mas eu não sou líder, não sou chefe. Mas entenda que a diferença entre liderar e governar. Tá? E aí, o liderar eu até costumo dizer isso assim, você pode dizer que não lidera, mas no mínimo você lidera a si mesmo. No mínimo. Porque quem te fez sair da cama hoje para estar aqui? Foi você mesmo. Então você liderou seu corpo para sair da cama para estar aqui. E aí eu expliquei a diferença entre liderar e governar. Muitos dizem que liderar é por base de um dom, de um talento, algo natural que alguém tem, porque tem um temperamento colérico, que tem um dom de liderança. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de governo. E governo significa liderança espiritual. Ou seja, em outras palavras, você e eu fomos chamados para exercer governo espiritual aonde Deus nos colocou. Explicando em exemplos, eu, funcionário público, eu sou chamado por Deus para exercer governo no âmbito espiritual, no ambiente do funcionalismo público. Se eu fosse funcionário de uma empresa privada, eu fui chamado por Deus. Deus abriu aquela porta para mim, para eu ser agente de governo espiritual naquele lugar. Se você tem um chamado para artes, você está sendo chamado por Deus para ser um artista, a liderar, a governar no âmbito espiritual o mundo das artes. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Isso se aplica a todas as áreas do mundo, a todas as áreas em que o mundo existe hoje. Então existem pessoas que são chamadas para a política, existem pessoas que são chamadas para ser governo de Deus, exercer o governo espiritual na área dos esportes, na área dos negócios, na área das finanças, na área da política, já falei da política, na área das artes, na área do entretenimento, filmes, shows, séries, música, entre outras, ok? Aí, entendemos que a liderança não é como nós conhecemos hoje, que é a liderança do vai e faça. A liderança o modelo bíblico de liderança é o modelo bíblico que nós vamos ler agora há pouco de Mateus 20, 25, que diz assim, 26, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Verso 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Isso é liderar conforme o padrão bíblico. Então, liderar conforme o padrão bíblico não é aquele cara que diz assim, vai e faça, porque eu estou mandando. Liderar conforme o padrão bíblico é servir aos outros, a ponto de mostrar que você tem um espírito de liderança. E, de repente, ser alçado ao cargo de liderança. E aí, ao cargo de liderança, você continua sendo a mesma pessoa, servindo aos outros. A minha função como líder, como chefe no meu local de trabalho, não sou, mas se eu fosse, a minha função como chefe no local de trabalho é não atrapalhar quem está trabalhando. É servi-los, a ponto que eles continuem fazendo seus serviços.
de forma como que eles não tenham interrupções, que eles não tenham problemas, que eles não tenham dificuldades. E isso é a verdadeira função de um líder. Não é fazer assim, faça isso que eu estou mandando. Ok? E aí, por fim, de semana passada, terminamos vendo um terceiro tópico, que é... Aqui, assim, existe uma diferença entre domínio e autoridade, tá? Ou seja, aí, em termos de governo espiritual, em termos de governo das nossas casas, das nossas famílias, em termos de governo dos nossos negócios, dos nossos empregos, em tudo que nós tocamos, existe a diferença entre dominar e ter autoridade, tá? E essa diferença é simples. Vou dar um exemplo. Um policial tem autoridade, correto? Só que a autoridade dele termina no território onde ele está. Dá um exemplo. O policial de São Paulo não pode vir fazer uma prisão aqui em Curitiba. E vice-versa. Porque o domínio do policial de São Paulo é São Paulo e de Curitiba é Curitiba. Eles não podem trocar de estados. A menos que eles sejam membros da Polícia Federal, que domina sobre todo o território nacional. Mas eles não podem fazer prisões fora do país. Então, a menos que ele seja da Interpol, que é a Polícia Internacional, aí ele pode fazer prisões em todo o mundo. Entenderam a diferença? Isso é autoridade. Cada autoridade está delegada a um território. O domínio também tem isso. A diferença é que é possível exercer autoridade em outro território, fora dos seus domínios, quando alguém lhe outorga essa autoridade. Tá? Exemplificando com o mesmo exemplo. O policial de São Paulo não pode fazer uma prisão em Curitiba. Porém, se a polícia de Curitiba autoriza, ele está fora dos seus domínios. Mas ele tem a autorização, ele tem a permissão de quem domina este território a fazer a prisão aqui. Correto? Entenderam? Então, essas são as diferenças de domínio e autoridade. Domínio é o espaço físico onde eu já opero. A autoridade é o espaço físico em qual eu não opero, mas alguém me outorgou autoridade para fazê-lo. E aí, isso é importante para entender que muitos de nós estamos sem autoridade e fora dos domínios onde Deus nos colocou. E aí a gente fica, como diz o ditado, dando soco em ponta de faca. Porque Deus não vai... por que a minha vida não vai para frente, Deus? Por que eu não consigo? Por que eu não prospero? Por que não evoluo? Por que minha vida não cresce? Por que meu ministério não cresce? Entenda, talvez seja que você esteja fora dos seus domínios, fora do seu território e sem a autoridade delegada para esse território. Entenda que isso é uma base importante para descobrir que o nosso chamado. Muitas vezes nós estamos tendo uma percepção de chamado que não é real a nossa percepção de chamado. Cujo qual estamos, como diz o ditado, repito o ditado, dando soco em ponta de faca. Fazendo no esforço pessoal aquilo que não é nosso. Porque não temos nem autoridade e não faz parte dos nossos domínios. Quem está entendendo, diga amém. E aí é o propósito pelo qual, por meio da redenção de Cristo e por meio do verdadeiro propósito que Deus colocou em nós, é reencontrar este propósito. E agora chegamos no item número 4. Tá? Chegamos no item número 4. E aqui, nessa sequência, sobre a questão dos elementos principais que significa domínio, este item é extremamente importante, porque ele é um reflexo dos outros 3 itens mal administrados. Como eu falei, se nós não entendemos a diferença entre liderar e governar, e não entendemos essa questão de domínio, espaço territorial e autoridade delegada, o que vai acontecer que estaremos liderando por motivos errados e por meios ilegítimos, que serão causas ilícitas para governar. Traduzindo, essa frase toda, essa frase gigantesca, traduzindo como abuso de poder. Abuso de poder. Para exercer verdadeiro domínio, também devemos ter cuidado em não abusar da nossa autoridade. Veja o que Jesus disse sobre guiar e servir. Mateus 20, 25 a 28, como nós lemos. Eu vou repetir para ficar bem enfatizado. Jesus disse aos reuniu os discípulos e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos.
Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Os motivos pelo qual Deus governar sobre nossas vidas, sobre essa terra, sobre os céus que lhes pertencem é fazer a sua vontade e procurar o bem do povo. Ponto. Deus simplesmente governa para esses dois princípios. Fazer a sua vontade. E a sua vontade é para fazer o bem do povo. Então, muitas vezes você já ouviu essa conversa. Ou no ônibus, ou no ponto do ônibus, ou em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar que seja. Nossa, por que Deus permite que o mundo esteja em ruína? Por que Deus permite coisas ruins às pessoas? Essa é a resposta. Deus não permite. A vontade de Deus é que ninguém se pereça. Está lá em João 3,16. Para ficar bem claro, eu vou repetir o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Ponto final. E a vontade de Deus é cumprir para fazer bem ao povo. Ou seja, o próprio texto já exemplifica as duas coisas. Fazer a vontade de Deus, que é procurar o bem do povo. Acontece que as pessoas, somos nós, que por meio da influência do pecado, da iniquidade, se rebelam e não cumprem as leis do reino. E aí Deus exerce seu governo, com a intenção de trazê-los novamente à sua vontade. De que forma? Em todo momento, se a gente parar, fechar os olhos e fazer uma análise da semana, eu vou fazer assim, da semana, não pegar a vida inteira, da semana que passou. A cada momento, vemos Deus agindo com seu governo para nos trazer de volta à sua vontade. E a que nome nós damos isso? Sua misericórdia. É por meio da misericórdia de Deus, diz o texto de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, a todo momento, Deus exerce seu governo para nos levar a fazer a sua vontade. Uma vez dominado, mais uma vez repetindo, o ser dominado é muito diferente de ser governado. Porque dominado é algo que nos leva a entender que nós estamos sob pressão. Que pressão? Uma pressão de que? Ou talvez o nome seja uma opressão. Porque o domínio é algo que te oprime. A informação que eu tenho que passar aqui para vocês é que não existe território neutro. Ou nós decidimos ser oprimidos e dominados pelo diabo, ou nós escolhemos ser governados por Deus. E aqui entra duas diferenças. O diabo não governa, ele domina. Deus não domina, ele governa. Porque sabemos pela diferença das duas questões é que o domínio é algo imposto, é uma opressão, é um peso, é uma atadura. O governo é uma direção, é um apontamento. Veja a diferença? Deus, ele orienta, ele aponta, ele guia, isso é governo. O diabo oprime, aprisiona, isso é domínio. Satanás é um governador ilegítimo. João 10,10 nos mostra que sua motivação é matar, roubar e destruir. Diabo nunca governará para o bem das pessoas, pois seus métodos são engano, controle e as mentiras. Isso lá em João 8,44. Esse texto eu quero ler com vocês. João 8,44. João 8,44 diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo,
que gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é o caráter do diabo. Então nunca, anota essa frase. Porque nunca não existe. Isso aqui existe. Esse aqui é fato. O diabo não trabalha para o bem dos seres humanos. O diabo trabalha por meios ilegítimos. Ele nos controla, e eu coloco o nós no meio e eu no meio, porque somos todos humanos. Eu não sou super humano, não sou super perfeito. As pessoas, nós somos controlados pela natureza carnal. Com frequência, tem motivos equivocados para exercer poder. Deixa eu explicar isso aqui com um exemplo. Diversos deles. Um governante que sabe que não tem apoio do povo, mas exige que o seu povo apareça nos seus eventos. Isso é abuso de poder. Isso é um governo ilegítimo. Deixa eu dar outro exemplo. Um policial que, mesmo com todas as evidências contrárias, ele prende a pessoa, ele autua a pessoa com uma multa ou prisão. Isso é abuso de poder. Deixa eu trazer outro exemplo. Um pastor que se sente protetor das suas ovelhas a tal nível que elas não podem visitar os seus parentes para evangelizá-los. Isso se chama abuso de poder. E essas situações nos mostram que há um governo ilegítimo que tenta exercer poder por motivos equivocados e usa meios ilegítimos como manipulação, opressão e controle. Viram os exemplos que eu dei? Todos esses exemplos mostram uma liderança narcisista. Todos esses exemplos refletem uma posição de autoridade imposta, porém ilegítima. Quando encontramos uma dessas três características, manipulação, controle ou opressão, devemos reconhecer que por trás disso está operando um espírito de rebelião. Porque Deus nunca manipula e nem oprime as pessoas. Governar, não é atuar como um ditador. Com frequência, requer grande sabedoria e autocontrole. Porque um ditador submete as pessoas para que se cumpra sua própria vontade e não a de Deus. Ele quer exercer poder em lugar de servir o povo e guiá-lo às bênçãos que Deus derrama sobre os obedientes. Os ditadores do nosso mundo dominam as pessoas e as submetem à pobreza, ao controle e à injustiça. Porém, lembram-se, eu falei no começo, homens e mulheres foram criados para ter domínio sobre o nosso ambiente. Não fomos criados para sermos dominados, controlados, nem reprimidos. Deus não nos criou para viver assim. E isso não faz parte do nosso mandato de domínio. Jesus veio à Terra para restaurar os seres humanos ao domínio, de tal forma que possamos governar sobre a doença, governar sobre as circunstâncias e governar sobre Satanás e seus demônios. Para quê? Para que tenhamos poder sobre o vício do alcoolismo, poder sobre o abuso das drogas, poder sobre os maus pensamentos e qualquer outra coisa que nos afaste da vontade de Deus. O domínio não nos foi dado para subjugar outros humanos. Deus não disse lá em Gênesis 28, dominem sobre os humanos. Nos disse para Adão e Eva, dominem sobre a criação. E ele exemplificou ainda para ficar bem claro, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Esse é o nosso lugar de domínio, não uns contra os outros. E no âmbito espiritual, a única coisa que Deus nos permitiu subjugar e dominar é o inimigo.
Ele nos deu uma autoridade outorgada e delegada por meio de Jesus na cruz. Antes, não poderíamos lutar com o diabo com as nossas armas normais, porque não teríamos armas. Mas com a vitória de Jesus na cruz, ao momento que ele morreu, pagando pelos nossos pecados, e venceu a morte ressuscitando, ele nos deu armas para lutar e subjugar o inimigo. Deus nos dá a autoridade sobre os outros para apenas guiar, governar e liderar, não dominar. Eu cansei de ver na internet, eu cansei de ver por aí, pastores reclamando de membros que saem das suas igrejas. Cansei de ver. Reclamando, dizendo, nossa, me abandonou, nossa, me deixou. Isso se chama controle, manipulação, opressão. E eu estou mostrando pelo texto bíblico. Nós não somos donos de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Muitas vezes, saíram do âmbito da igreja e do âmbito do mundo, vendo exemplos aí fora. Políticos são assim. Nossa, aquela pessoa prometeu votar em mim e não votou. Nossa, porque aquela pessoa lá virou a casaca, agora defende o presidente X. X não pode, presidente Y. Me traiu. Esse tipo de fala revela uma coisa: controle, manipulação. E aí eu vou para o outro lado desse controle e manipulação. Ainda no âmbito da igreja. Deus está me mandando falar para a igreja. Então, vai para a internet mesmo, então vou falar para a igreja. Tem pastores que usam desse seu poder sobre as pessoas, que manipulam, que impõem, que ferem as pessoas. E fazem delas capacho. A ponto de a igreja tem que comprar o carro novo do pastor. Alguém da igreja tem que ir lá limpar a casa do pastor de graça. Porque ele é o pastor. Alguém da igreja tem que ir lá levar o carro do pastor para lavar e pagar o próprio bolso. Ah, porque isso é uma oferta. Isso tem outro nome. Se chama narcisismo. Isso tem outro nome. E aqui eu vou voltar a dizer que nosso poder, nossa autoridade dada por Deus para nós é para governar as pessoas. No sentido limpo, no sentido puro da palavra que está aqui na Bíblia. No sentido de guiar as pessoas, de orientar as pessoas, de dar a elas o suporte necessário para que essas vidas não sejam atrapalhadas. Entenda que a entrada do pecado no mundo foi o que levou as pessoas a controlar uns aos outros. Aqueles que são rebeldes com Deus e com sua autoridade delegada estão sendo influenciados pela natureza caída. E aí eles consideram ofensiva a verdadeira ideia de governo, porque desejam fazer a sua vontade. E aqui eu trago uma frase muito pesada, mas uma verdade. Existe um rebelde em cada ser humano. É uma verdade. Existe um rebelde em cada ser humano. Cabe a nós, seres humanos recriados pelo Espírito Santo. Amém? Cabe a nós, seres humanos recriados pelo Espírito Santo, no momento em que Ele nos lavou e purificou com o sangue de Jesus, cabe a nós matar o ego, matar o eu rebelde e seguir o que Deus quer fazer. Um líder verdadeiro tem que estar decidido a fazer o que Deus manda e saber discernir quando liderar e quando governar. Deixa eu explicar isso tudo com um exemplo. Quando conhecemos a verdade sobre a vontade de Deus em um tema específico, mas falhamos em atuar nele, as pessoas que estão sob nosso cuidado terminarão nos levando na direção que querem ir, a qual nem sempre é a direção de Deus. Posso dar um exemplo? Clássico exemplo de pastor, né? Você está lá, seus amigos, sua rodinha de amigos do trabalho, e você não está muito seguro de você mesmo.
na sua identidade de quem você é, filho de Deus? Como eu comecei a mensagem semana passada, João 13:3. Jesus sabia quem ele era, para onde ia e de onde ele veio. Essas 3 perguntas são as perguntas básicas de nossas. De onde eu vim, para onde eu vou e quem sou eu. Jesus estava seguro de si, a ponto de que ele pegou uma bacia, uma toalha, deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Serviu a eles. Muitos de nós não temos essa segurança. Sabemos, talvez, para onde vamos. Ou pior, não sabemos para onde vamos. Mas sabemos de onde viemos. Só que não sabemos quem somos. E quando dessas 3 perguntas, uma já está falhando, nós perdemos nossa identidade pessoal. Lembre-se, todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus, e voltaremos para Deus. Essas são as 3 respostas. E aí que entra o ponto. Estamos inseguros quanto a uma dessas 3 respostas. E na rodinha de amigos vem a sugestão. Experimenta isso, experimenta aquilo. Tenta isso aqui, tenta isso aqui. Nossa, como você é careta. E nessa opressão, que sim, é uma manipulação e o controle é uma opressão, já demonstra que essa não é uma amizade natural e verdadeira. Já demonstra que aqui há um espírito de rebeldia. Entenderam a diferença? Muitas vezes os pastores dão esse exemplo, dizem, não, porque é carnalábia. As orientações já são indícios de rebeldia. Manipulação, controle, opressão. Experimenta isso aqui, senão você vai ser careta. Não se diz hoje isso mais, né? São 30 anos já de gírias novas, né? Mas quem entendeu, entendeu. Experimenta isso aqui, senão você vai ser considerado fora da turma. Isso mostra sinais de uma amizade narcisista, com opressão, com controle. E aí, se nós não estamos seguros de nós mesmos, o que acontece? A gente cai na tentação de experimentar o bagulho, o baseado, o cigarro, a bebida. E aí entra a outra opressão, que é ficar chapado até dormir. Ou encher tanta cara de cerveja até cair. Só que é nesse ponto, sabe o que aconteceu? Entrou o espírito de rebelião e na carona ele puxou o espírito de alcoolismo. E entrou um vício. E com esse vício, você quer fumar mais, cheirar mais, beber mais. Porque nada disso é suficiente. Você sempre vai querer mais. Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Até que o ponto é se quer mais, leva a uma coisa chamada coma alcoólico, no caso das bebidas. Ou overdose, no caso das drogas. Tudo isso começou por uma falha de não ter a certeza da sua identidade. Não é a orientação dos amigos um problema aqui. Não é o controle emocional, a manipulação. Tudo começou porque a pessoa que caiu nesse caminho não tinha seu controle emocional e espiritual. E quando eu sei quem eu sou, quando eu sei de onde eu vim, e quando eu sei para onde eu vou, é simples. Eu digo não. A verdadeira maturidade espiritual é o caráter submetido à autoridade espiritual. Hoje em dia nós vemos as nações do mundo. Vamos lá, vamos sair do âmbito local, vamos para o âmbito geral, global. Nós vemos as nações do mundo. Uma série de funcionários governamentais submetidos às pressões de grupos. Como assim, pastor? Eu explico. Você tem que escrever e reescrever e escrever todo o documento oficial do governo. Porque dependendo da palavra que você usa, você ofende uma minoria aqui. Se você usa outra palavra, você ofende outro grupo ali. Essa palavra não dá para usar porque ofende aquele grupo lá. Não dá para chamar de velho porque ofende os mais 60.
não dá para usar a palavra tal porque ofende o outro grupo lá. Ou seja, é uma pressão para submeter aos grupos. E muitas vezes, os líderes governamentais têm seus princípios rasgados para obedecer a esses grupos. E aí eles se convertem em políticos sem convicções. Sabe aquele comentário que você fez? Nossa, mas fulano votou a favor disso? Sim, votou, porque senão ele perde voto. Ele não se reelege. Ele perde o poder. O que é isso? Controle. Manipulação. Ele ganhou a eleição com os votos da população. E é excelente que eu estou falando isso em período eleitoral. Para não dizer que eu estou jogando político aqui no altar. Mas eu estou ensinando o povo a como votar. A pessoa votou e pediu seu voto segundo os princípios que ela tem e que você concordou com esses princípios. E aí ela vai lá no mandato e vota ao contrário? Ué, tem algo estranho. Tem sim. Isso chama hipocrisia. Hipocrisia. Ah, não, porque eu vou votar agora a favor disso aqui, porque... Mas eu era contra, viu? Mas eu vou votar a favor porque o partido está me obrigando. Então, amigo, pula fora desse partido. Simples. Simples assim. Mas não corrompa seus princípios por causa de pressões de grupo. E aí, as pessoas são guiadas, então, por essas pressões de grupo, corrompem seus princípios e se tornam políticos sem convicções, guiados pelas exigências das pessoas e não pela vontade de Deus. Outro exemplo, na família. Os pais que não governam bem seus filhos mostram um lar onde? Como é que isso se reflete? Os pais que não governam seus filhos é perceptível num lar onde os filhos fazem o que querem. Faltam com respeito aos pais. Rompem as regras do lar. Quando a rebelião dos filhos é tolerada, e eu repito aqui o que eu falei há minutos atrás. Todo ser humano tem um rebelde dentro de si. Quando os pais toleram a rebelião dos filhos, os pais passam a ser dominados pelos filhos. E os filhos passam a ter vantagem sobre seus pais. E tragicamente, não só se rebelarão contra o cabeça da casa. Esta rebelião contra o pai, contra o cabeça da casa, também é uma rebelião contra Deus. Os pais precisam agir firmemente com uma ação de governo para conseguir que seus filhos trilhem o caminho correto. Porque se não fazem isso, terão que lidar com as consequências. Que aí sim, um filho que se rebela contra o pai, começa assim. Rebela contra o pai, vai se rebelar contra o chefe, vai se rebelar contra o professor, vai se rebelar depois contra o policial. E quando ele se rebela com o policial tem autoridade para meter ele na cadeia. É uma bola de neve. Vai crescendo, crescendo e perde o controle. E aí, as rebeliões com os pais podem começar simples. O pai fala, tira o lixo, não vou. E aí o pai vai lá e tira o lixo. Qual que é o sentimento que a criança tem? Ganhei. E nesse simples ato, nesse simples exemplo, isso pode gerar uma curva exponencial que leva à rebelião máxima. Depois seu pai fala, não use drogas, ele vai lá e usa drogas. Seu pai fala, não vá, não saia assim, não pega o carro sem carteira. Ele vai lá, pega o carro, pega a chave do carro escondida e sai sem carteira. Tudo que o pai diga, não faça, ele vai lá e faz. Isso é o quê? Isso é rebelião. Até o ponto em que chega na promiscuidade, no fracasso. Exemplo bíblico disso? Fácil. Filho pródigo. Filho pródigo matou o pai em vida. Lucas 15. Porque ele vira para o pai e fala assim, olha só, eu quero a herança. Me dá a herança. Quero suas posses, quero seus bens. No mundo de hoje, a gente chamaria esse tipo de pai caixa eletrônico. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Só que a herança, queridos, só se reparte quando o parente morre. Quando ele pede a herança, o foco aqui para mim nem é esse. O foco é que quando ele pede a herança com o pai em vida,
Ele matou o pai em vida dentro dele. Essa parábola, para mim, não se chama filho pródigo, se chama filho rebelde. Porque ele foi tão rebelde ao ponto que não queria mais saber do pai dele, que ele matou o pai em vida, pediu herança. E o que o pai fez? Deu a herança. E o que ele vai fazer? Ele vai para distante do pai. Contando a parábola com uma paráfrase aqui, né? Ele vai para longe do pai, curte as baladas da vida, curte a vida, gasta toda a herança. E termina como? Falido. E cuidando de porcos. Só que daí, ele que matou o pai em vida, lembrou que o pai estava vivo. E pede para voltar. Em contrapartida, a gente tem o filho mais velho. E esse era o mais novo. Em contrapartida, a gente tem o filho maduro, o mais velho. Que, pelas falas, maduro só tem, deve ter só a idade, né? Porque, pelo que fala na parábola. Que quando vê o filho que pegou metade dos bens do pai, voltando com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. A primeira coisa que ele pensa, o quê? Esse aí já pegou a herança que era dele, dividiu, e agora quando o pai morrer, a minha herança vai ficar ainda menor porque eu vou ter que dividir com ele de novo? Né? Tá errado isso? O quê? O cara já gastou metade. E agora, quando o pai morrer, vai gastar a minha outra metade, que era minha, que eu vou ter que dar para ele de novo? Isso significa o quê? Sinais de imaturidade. Quando o texto da parábola fala que o pai pegou o novilho, significa que havia um novilho que estava sendo preparado para uma festa especial. Sei lá, Natal, Páscoa, aniversário de alguém. E aí o filho mais velho vai reclamar com o pai. Mas escuta aqui, você matou o novilho. Parafraseando aqui, talvez uma conjectura minha, é algo a se pensar. Na cabeça do filho mais velho, aquele novilho poderia ser o churrasco de aniversário dele. Ele, peraí pai, você pegou o novilho do meu aniversário para esse imundo aí? Que te matou em vida, gastou teu dinheiro e agora volta com o rabinho entre as pernas? Sinais de maturidade revelam o quê? Controle, domínio, poder, manipulação. Ele estava tentando manipular o pai. Por que eu chamo essa palavra? Eu gosto de chamar essa palavra de filhos rebeldes. Porque o que foi e vendeu e perdeu toda a herança é tão rebelde quanto o outro que ficou. Um mostra uma rebeldia ativa, que mata o pai em vida, pega a herança que não tinha direito, leva embora, gasta tudo e depois volta com o rabinho entre as pernas. Eu pequei. Enquanto que o outro, por mais que estava na casa, continuava rebelde. Porque mostrou isso quando o irmão voltou e mostrou isso quando o pai fez a festa para o irmão. Tudo isso para falar o quê? Que os pais precisam sim governar os seus filhos. E como é que eu vejo o pai governando os filhos? Nessa parábola simples. Quando o filho vai, ele vai. Pode ir. Porque o pai sabia que o filho ia voltar. E quando o filho outro que estava na casa reclamou, ele falou assim, seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Pá! Isso é governar os filhos. Em certas situações, os filhos precisam ouvir o não dos pais. E em certas situações, os pais precisam ter sabedoria para dizer assim, vai, pode ir. Para a pessoa, literalmente, como aconteceu na parábola, e como a gente costuma dizer no popular, quebrar a própria cara e aprender com os erros. Diz o texto de Provérbios que o sábio aprende com os erros dos outros. Que às vezes nós não precisamos quebrar as nossas caras, porque estamos aprendendo com os erros dos outros. Por isso, os filhos precisam que os seus pais os governem, porque é para o benefício deles. Ponto número 5, já falamos os 4 itens, ponto número 5. Deus colocou em Gênesis 28 3 orientações, 3 mandamentos. O primeiro mandamento é, dominem sobre a criação, as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra. Escreveu assim, subjugue-os, significa, tenham sobre ele, subjugue-os, tenham domínio. Mas também colocou no final do versículo,
sejam férteis e enchem a terra. O nosso mandato original de domínio envolve este aspecto de multiplicação do reino. Em outras palavras, aonde Deus te coloca é para governar segundo os seus princípios e para multiplicar. Porque há um princípio eterno de multiplicação. O Éden foi só o ponto de partida. O Éden não estava destinado a ser o fim de tudo. Deus disse a Adão e Eva que expandissem o Éden. Antes do pecado, a ordem era essa: sejam férteis, encham a terra, expandam o Éden. E aí, como o Éden significava a presença de Deus junto com eles, diz o texto do Éden que ao cair da tarde, eles iam lá ver Jesus. Deus falava com eles ao cair da tarde. E essa era a presença constante de Deus com eles. Quando Deus orienta eles, sejam férteis e enchem a terra, era a intenção de Deus que expandissem o Éden. Isso significa expandir a presença de Deus e a glória de Deus pelo mundo todo. Ele não queria que eles se conformassem com menos e nem com outra forma de vida. Muitos de nós temos um princípio que chamamos de acumulador. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Não, porque a bênção é minha. Isso é o contexto errado do evangelho. Sabe aquele negócio daquelas músicas gospel? Eu tô quase jogando aspas nesse gospel, né? Porque preciso de uma bênção, não vou sair daqui, sem ela não vou resistir, porque tá muito ruim, preciso de uma bênção, uma bênção. Já parou pra pensar que Deus abençoa só aqueles que multiplicam? Quando a bênção é para o seu próprio benefício, desculpa, querido, mas pelo princípio bíblico que eu estou ensinando aqui, você vai ficar eternamente na sala de espera esperando a bênção. Deus abençoa aqueles cujo qual multiplicam as bênçãos que tem. Ah, mas pastor, se eu multiplicar, eu não vou ter nada. É muito pelo contrário. Multiplicação é uma progressão geométrica. Você recebe uma bênção, você compartilha. Compartilhou a bênção, você vai receber uma em dobro. Compartilhou de novo, vai receber outra em dobro. Compartilhou, recebe outra. É um princípio infindável, é eterno. Quanto mais eu expando, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu cresço, e eu levo outros a crescer, mais eu tenho. Ah, não, mas eu não vou acumular, não vou passar para ninguém, porque isso aqui é precioso, é meu precioso. E, gente, vocês estão guardando pérola dentro da concha de novo? A pérola, depois de sair da concha, ela tem que ir para algum lugar. Porque ela tem mais valor. É incrível pensar que de um carvão pressionado a 5.000 graus sai um diamante. É incrível imaginar que de um grão de areia que cai dentro da concha se torna uma pérola. Um carvão que a gente usa no churrasco tem bem menos valor do que um diamante. O que você tem nas mãos, o que Deus te deu nas mãos, na tua área de conhecimento, na tua área de atuação, é tão valioso quanto um diamante, quanto uma pérola. Valioso demais para ficar guardado. Lugar de joia, preciosidade, não é guardado. Lugar de joia, de preciosidade, é de ser compartilhado. O que Deus te ensina, o que Deus te conecta, o que Deus te comunica é algo tão valioso que precisa ser compartilhado. Então, se você tem dentro de você algo que Deus fala e comunica diariamente, dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada, isso precisa ir para algum lugar. Seja internet, um vídeo, seja um livro, o que for. Compartilhe o que Deus te dá. Deus
Aí você faz uma análise da tua vida. Pastor, peraí. Eu estou sendo tão abençoado na área financeira. Tem alguma coisa aqui? Tem. Talvez. Observe teus caminhos. Deus está te abençoando na área financeira a ponto de você desenvolver um novo negócio que vai gerar empregos. Observa isso. Esse é o teu propósito. É para isso que Deus está te chamando. E é para isso que Deus quer que você se mova. Porque Deus, o reino de Deus, é um reino sem limites. O reino de Deus é uma esfera que está sempre se estendendo. Sempre existiu. Existe hoje e continuará existindo e expandindo pela eternidade. Em formas das quais não podemos conhecer ou menos imaginar. Dando um exemplo na ciência. Quando a gente acha que a ciência descobriu tudo, sempre tem mais. A nível microscópico, talvez quântico, ou a nível estratosférico. Há um tempo atrás eu ouvi de uma revista de ciências que os cientistas, os astrônomos, não conseguem dimensionar a quantidade de galáxias que o universo tem, porque o universo continua em expansão. E há um tempo atrás, quando eu estudava química, meu professor de química me disse que o átomo era a menor partícula da química. E hoje existem estudos que dizem que existe uma partícula menor ainda que a do átomo. A ciência evolui, buscando coisas que estão se expandindo, porque foram criadas por uma voz que está sempre expandindo. O universo se expande, a macro e a micro, guiadas pela voz de Deus. O diabo, porém, sabe que quanto mais nós expandimos o reino dos céus na terra, mais próximo está o seu fim. E é por isso que ele luta contra nós, para que nós estanquemos a pérola de grande valor que está dentro de nós. Para que nós guardemos os diamantes que estão dentro de nós. Porque dois reinos não podem ocupar o mesmo território. E aí ele traçou então um plano de desobediência contra Adão e Eva, para deter o propósito de Deus. E desde então a estratégia de Satanás não mudou. Já dizia o ditado: time que está ganhando não se mexe. A estratégia não mudou. Ele está vencendo. Se fosse assim, se ele não vencesse, talvez o mundo não chegaria em 2024. As coisas que são prometidas em Apocalipse já teriam acontecido. Se a nossa parte fosse feita. Se a nossa questão fosse resolvida. Se nós cumpríssemos o que Deus nos está mandando fazer hoje aqui, que é obedecer aos seus mandamentos, cumprir o seu mandato, expandir o reino. E ele, então, o diabo se esforça com sua estratégia de evitar que o povo de Deus expanda o reino de Deus. Por isso ele elabora planos não para frear como indivíduos. Ele não quer que você alcance o objetivo no seu trabalho, no seu negócio. Ele não quer que você alcance o objetivo na sua família. Ele não quer que você alcance o objetivo aonde você está inserido. Mas ele também detém nossas famílias, nossas igrejas, nossos negócios. Por esse motivo, devemos discernir seus planos, evitar cair em suas armadilhas e aprender a governá-lo e subjugá-lo, para que os propósitos de Deus se cumpram na terra. Por isso, nesse dia, e eu tenho a honra de dizer que eu estou terminando. Por isso, nesse dia, você vai sair deste lugar aprendendo a governar a primeira coisa que você precisa aprender a governar. Que sem isso, você não consegue exercer governo em outras coisas. Seus pensamentos. Porque é aonde ele começa a atuar em nós. Abra comigo 2 Coríntios 10. Verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. O apóstolo Paulo vai ensinar aqui alguns princípios para nós. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, Paulo nos ensina assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos.
Verso 4. Usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Esse aqui é o famoso texto que diz assim, destruindo sofismas. A palavra grega de sofisma significa falsos argumentos. E destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Cristo. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Vou repetir esse texto inteiro. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas em Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Cristo. E levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. 99,999999999999999999% das coisas que você ouve vem da boca do diabo, e este texto aqui está chamando de falsos argumentos. Eu pus tanto 9 depois da vírgula para dar bastante ênfase. Se você pega a tua mente e passa ela por um filtro, 99,9999999% das coisas param no primeiro filtro, chamado mentira. Falsos argumentos. São contra esses argumentos que precisamos lutar diariamente. E nós estamos aqui hoje num quartel-general. No quartel-general se treina. Se exercita. Para que no campo de batalha a gente não perca. Então aqui vem a parte prática. Hoje você vai sair daqui treinando para lutar. Para que quando você estiver em guerra, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na rua, nos negócios, no ônibus, na casa de paz, aonde for, você saiba como lutar para vencer o diabo e para subjugá-lo. Não quero que você taque com a tua Bíblia no seu colo, põe ela do lado que você vai praticar agora. Você vai praticar agora. Como é que a gente pratica? A gente vai orar. Isso é em forma de oração. Você vai praticar isso de que forma?